tarde, professor André. É um prazer tê-lo aqui conosco em nosso podcast da disciplina Direito Internacional Privado, por mim ministrada junto à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. É realmente uma honra tê-lo aqui conosco para a discussão do artigo sobre pluralidade das fontes e o novo direito internacional privado, artigo esse que está disponível na página da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o qual também disponibilizaremos na plataforma Moodle da UFMG para consulta e análise pelos alunos. O professor André de Carvalho Ramos é já um professor consagrado na área do direito internacional, tanto público como privado. O professor André é um grande especialista em direitos humanos, mas também em direito internacional privado. É doutor pela USP, onde leciona desde o ano de 2008. É procurador regional da República, bem como autor de diversos livros e artigos, entre eles o consagrado curso de Direito Internacional Privado, o qual adotamos como referência bibliográfica e teórica em nossa disciplina. Especificamente, em relação ao artigo Pluralidade das Fontes e o Novo Direito Internacional Privado, a grande questão a ser analisada é justamente a coordenação da aplicação de normas incidentes em fatos sociais que ultrapassam as fronteiras de um Estado. Obviamente, e o professor André trabalha isso de forma brilhante em seu artigo, essa coordenação é feita em 3 momentos. Uma, quando falamos sobre a determinação da lei aplicável, outra, quando analisamos a fixação da jurisdição, e, num terceiro momento, quando nós analisamos a cooperação jurídica internacional. Obviamente que, quando tratamos das fontes do direito internacional, não podemos esquecer o esforço codificador que vem sendo realizado ao longo do tempo, para que nós pudéssemos passar de uma matriz chamada consuetudinária ou costumeira para uma matriz convencional. Nesse sentido, a análise feita pelo professor André de Carvalho Ramos, no referido artigo, deixa justamente margem para que possamos concentrarmos nos esforços de codificação do direito internacional privado a partir do século XIX, assim como a codificação trazida pelas conferências especializadas interamericanas sobre direito internacional privado, mais conhecidas como CIDIPs, adotadas no âmbito da OEA, que representam, a partir dos anos 70, um novo fôlego, digamos assim, na produção de normas de direito internacional privada nas Américas. Essas conferências são, inclusive, tratadas cronologicamente no texto escrito pelo professor André de Carvalho Ramos. A partir dessa análise, dessa breve análise, e também da leitura do texto, que tem sido utilizado como parte da matéria, da parte introdutória da disciplina de Direito Internacional Privado na Faculdade de Direito da UFMG, nós passaremos agora, nós temos a grande honra e o privilégio de contar, ainda que virtualmente, com a presença do professor André, mediante algumas perguntas, alguns questionamentos que faremos em relação ao objeto e às fontes do direito internacional privado, para que os nossos estudantes possam vamos dizer assim, se iniciar no estudo deste ramo do direito internacional. Professor André, boa tarde. Como vai, senhor? Me escuta bem? Boa tarde, professora Jamile, grande amiga, colega, excepcional estudiosa do direito internacional privado e do direito da integração. É um grande prazer estar aqui com você, com os nossos alunos e contribuir, de alguma maneira, com a reflexão crítica sobre o direito internacional privado. Estou à disposição. Professor André, nós vamos começar
né, com uma breve reflexão, e depois passaremos à pergunta, né, é justamente sobre como a compreensão das fontes e demais aspectos do direito internacional privado dependem, né, tanto a compreensão como a análise, dependem de uma prévia discussão a respeito de seu objeto, ou seja, o fato social transnacional. O artigo pelo senhor escrito, que adotamos aqui como nosso referencial teórico, junto com o já mencionado curso de Direito Internacional Privado, traz elementos que permitem uma reflexão sobre a natureza ampla ou exclusivamente privada dos fatos sociais sobre os quais se aplicam as normas encontradas nas fontes do direito internacional privado, também chamado DIPRE. Professora Andréa, o que são esses fatos sociais transnacionais e qual seria o sentido da denominação de privado a este ramo do direito internacional? Nós poderíamos dizer que tais fatos têm realmente uma natureza exclusiva, privatista, por exemplo, civilista, ou ele tem um espectro, digamos assim, uma natureza mais abrangente? Bom, professora Jamile, é muito importante o estudo das fontes do direito internacional privado em relação a dois aspectos. Em primeiro lugar, em relação à própria origem histórica, ao desenvolvimento do direito internacional privado, porque permite que nós possamos avaliar a evolução do direito internacional privado e até o atual estágio, por exemplo, estudando os tratados, estudando também as perspectivas do direito internacional privado. E também é importante, quando estudamos as fontes, é necessário que seja, então, definido qual é o objeto do direito internacional privado, porque as fontes são, na realidade, as normas jurídicas que regulam a disciplina. Então, nós teremos que definir qual é o alcance dessa disciplina. Fazendo uma espécie, então, de análise muito breve do desenvolvimento histórico da disciplina, podemos dizer, sem entrar em grandes polêmicas a respeito da existência de normas de escolha de leis ou normas de definição de jurisdição na antiguidade, mas trazendo, então, para uma parte mais, vamos chamar assim, consensual na doutrina, o direito internacional privado destina-se a regular justamente uma necessidade social que é a mobilidade humana. As sociedades se movem, ou seja, há fluxos de bens, de pessoas, de condutas em geral, que não se limitam às fronteiras políticas de uma comunidade humana, gerando dúvidas, já que esses fatos que nós vamos chamar de fatos transnacionais, fatos transfronteiriços, vinculam-se a mais de um ordenamento, podem ter, então, os chamados elementos de extraneidade, vínculos com mais de um ordenamento, e gerando, claro, uma necessidade de definirmos qual é a lei que vai regular esse fato, qual é a jurisdição que deve conhecer um litígio que envolva esse fato. E caso exista uma decisão, é possível que essa decisão sobre esse litígio seja aplicada em outro estado, em outra comunidade humana? E isso gerou o nascimento do direito internacional privado em um dado momento histórico, que foi justamente o momento histórico da crise da Idade Média, o Renascimento, a volta dos grandes fluxos comerciais, que vai gerar, então, um aumento do estudo sobre qual é o direito que deve ser aplicado sobre esses fluxos, qual é a jurisdição. Então, o direito internacional privado ganha a sua feição a partir desse momento inicial. O século XIX, entretanto, depois de séculos de um direito internacional que nós vamos chamar de um direito internacional, vamos chamar assim, na fase iniciadora. A fase clássica, o século XIX, um momento em que a Europa, especialmente, e um pouco os Estados Unidos, ingressam no capitalismo industrial, ingressam em um momento de racionalismo, em um momento até de cientificismo, buscando uma organização, então, racional do direito. Chegou-se à conclusão que era muito importante para esses fluxos nós termos uma segurança jurídica, e por isso
o fato transnacional deveria ter o mesmo tratamento onde quer que ele fosse apreciado. Então, professora Jamile, nossos alunos, era importante combater a chamada situação claudicante. O que é uma situação claudicante, uma situação jurídica claudicante? É aquela que pode ser válida em uma comunidade, em um estado, e inválida em outro. Ou seja, olha que insegurança. Sou casado na Argentina e não sou mais casado no Brasil. O contrato é válido na China, mas não é mais válido na Alemanha. Então, o século XIX, nesse ambiente de racionalismo, das grandes codificações civilistas, a começar pelo Código Napoleônico, pelo Código Civil francês, ele vai modificar, então, a ambição do direito internacional privado. O direito internacional privado, então, teria uma ambição muito ampla, uma ambição de tratar de maneira geral esses fluxos. E nós estamos falando de um momento histórico no qual essa sociedade europeia expande-se para todo o globo. Alguns autores vão dizer que nós passamos no século XIX, especialmente na segunda metade, por uma globalização. O livro do Jules Verne, que fala sobre a volta ao mundo em 80 dias, retrata um pouco isso. Era uma aposta que era possível dar a volta ao mundo em 80 dias. E o nosso protagonista ganha a aposta. A viagem, então, é realizada. Mostra, então, uma certa surpresa, mostrando ali que houve um encurtamento, houve uma valorização dos transportes, tal qual existe hoje no mundo globalizado. O encurtamento das distâncias, a utilização, então, de mecanismos que não existiam outrora. E esse novo direito internacional privado daria uma única solução. E qual foi o problema? O problema, professora Jamile, colegas, é que os estados têm seus interesses, têm as suas políticas públicas. Então, a doutrina do direito internacional privado, se de um lado tinha uma ambição de tratar todos os temas, e aí nós vamos chamar de um fato social, então, que não seria tipicamente do direito privado, mas poderiam ser fatos sociais transfronteiriços, penais, administrativos, etc., e enfrentou eventuais objeções que os estados poderiam ter, noções próprias desses outros ramos do direito. Além disso, a doutrina buscava despolitizar o direito privado, afirmando que os estados não deveriam ter nenhum interesse, nenhuma política pública no direito privado, que o direito privado seria técnico, seria então um direito privado imunizado contra as políticas. Por isso, os chamados minimalistas buscaram diminuir o objeto do direito internacional privado para que o direito internacional privado buscasse somente regular os fatos transnacionais da vida privada. Se vocês me perguntarem o que essa polêmica ela tem hoje de atual, em primeiro lugar, o direito civil, claro que ele retrata opções, claro que ele retrata políticas públicas, há estados que protegem mais o consumidor, estados que protegem mais a propriedade, estados que veem a função social da propriedade, como o Brasil, com o quilate constitucional. Então, não é uma, vamos chamar assim, essa despolitização, ela, na verdade, é um passado. O Estado social, o Estado democrático de direito já valorizou o direito civil. Hoje nós temos a chamada constitucionalização do direito privado, do direito civil. Então, hoje, posso dizer que nós não podemos tratar, mesmo que nós tenhamos hoje normas de direito internacional privado mais voltadas para o fato social privatista, nós não podemos esquecer que mesmo o direito privado, mesmo o direito civil, hoje está poroso, está aberto a intervenções do Estado, está aberto à chamada gramática dos direitos. Então, para todos nós que devemos estudar as fontes do direito internacional privado, nós temos que estudar essas fontes com uma abertura. Abertura a quê? Abertura à chamada linguagem dos direitos, a chamada, então, perspectiva pública,
perspectiva de atendimento ao interesse público do direito internacional privado. Muito bem, professor André, eu considero muito esclarecedor, né, a questão levantada pelo senhor, e aí já vou aproveitar o gancho para fazer uma outra pergunta, que é justamente em relação à questão da pluralidade de fontes, né? Porque muitas vezes nós entramos numa discussão em relação à dispersão e à multiplicidade de fontes, né? Tanto materiais, especialmente, mas não só, como elas poderiam levar a um dissenso quando da aplicação pelo intérprete diante da solução de um caso concreto que envolva, né, o direito internacional privado, que envolva elemento de extraneidade, que envolva relação plurilocalizada. E como o senhor bem pontuou, né, hoje nós sabemos que o direito internacional privado, assim como todo e qualquer ramo ou sub-ramo do direito, não pode ser aplicado de forma puramente técnica, né, ou apolítica, como o senhor apontou, ignorando justamente a gramática dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Nesse sentido, o senhor entende que qual seria o papel do assim chamado diálogo das fontes em relação ao direito internacional privado? Uma pergunta muito boa, professora Jamile. Então, voltando ainda a esses marcos do século XIX, o direito internacional privado, então, sedimenta-se no século XIX como um ramo do direito voltado a essa gestão do fato transnacional, porém com um objetivo, vamos chamar assim, indisfarçável: gerar segurança jurídica. O direito à segurança jurídica era extremamente valorizado para evitar aquelas situações claudicantes. Era necessário, e o direito à segurança jurídica é uma fonte, vamos chamar assim, é um combustível, melhor dizendo, importante para o capitalismo, para que haja, então, a possibilidade do capitalismo se desenvolver, necessária segurança jurídica, ainda mais envolvendo fatos transnacionais, onde um ordenamento ou outro ordenamento pode incidir sobre esse fato, mudando, claro, obviamente, toda a própria regulação daquele fato. E por isso, a partir desse momento histórico, gerou-se a dúvida: não seria melhor tratar o fato transnacional por intermédio de tratados? Bom, inicialmente, os doutrinadores da área entendiam que as leis nacionais seriam suficientes. Por quê? Porque tratava-se dessa visão que o direito privado era um direito que simplesmente manipulava interesses dos particulares e os estados não teriam grandes divergências. Então, o direito privado de uma Alemanha, um direito privado de um Brasil, o direito privado dos Estados Unidos seriam, então, direitos que, nos seus grandes delineamentos, seriam idênticos, porque não haveria as chamadas controvérsias típicas que outros ramos do direito possuem, já que seriam, então, interesses privados dos agentes econômicos, e na época o capitalismo imperava, não existia grandes divergências. Isso foi uma ilusão. Os estados nunca entraram em acordo sobre grandes linhas mestres do direito internacional privado, como, por exemplo, regular o estatuto ou estado pessoal. Alguns estados adotaram a lei da nacionalidade, outros adotaram a lei do domicílio. Estados de imigração tendem a adotar a lei do domicílio. Estados de emigração tendem a adotar a lei da nacionalidade. Então, essa foi uma ilusão doutrinária. Logo, os estados aqui na América do Sul e também na Europa buscaram elaborar tratados. Então, nós fomos, em certo ponto, pioneiros. A América do Sul foi até certo ponto pioneira com o Tratado de Lima, depois de Montevidéu, no final do século XIX, e depois, em 1893, o governo da Holanda, ele convoca alguns estados europeus, e depois isso acaba se ampliando, e nós temos a chamada Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, uma organização internacional voltada somente para a codificação internacional. Então, na verdade,
professora Jamile, nós temos hoje uma convivência forçada. Nós estamos, então, falando nessa época de pandemia, nós temos aqui uma convivência forçada entre as fontes nacionais, porque é uma ilusão pensar que os estados abrem mão de ter políticas públicas de direito privado. Ao contrário, já comentava, hoje o direito civil brasileiro ele tem uma forte influência do direito constitucional, uma forte influência da proteção dos vulneráveis, há uma grande intervenção do Estado no direito privado. E, claro, lembrem-se sempre, nossos alunos, afirmar que o direito civil seria somente, então, um direito no qual haveria interesses de particulares, isso é uma opção que favorece, em geral, a parte forte. Um Estado que quer uma igualdade material tem que interferir nas relações privadas para que a parte vulnerável não seja, obviamente, não tenha os seus direitos amesquinhados. Então, nós temos uma convivência entre fontes nacionais também fontes internacionais. Por quê? Porque o fato transnacional exige que os estados negociem para evitar essas situações claudicantes. E nós temos na Conferência da Haia um grande sucesso, que é a Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. E os estados, como o Brasil, por exemplo, eles colaboram para evitar que as chamadas questões familiares transnacionais não tenham uma solução adequada. Então, hoje, é importante que os nossos alunos entendam que não é fácil o estudo do direito internacional privado, porque existe uma multiplicação das fontes. Então, se eu posso dizer, se em algum momento histórico, como advogado, como promotor, como juiz, defensor, os nossos alunos recebem, por exemplo, um caso envolvendo alimentos, os chamados alimentos transnacionais. Por exemplo, um devedor de alimentos que se encontra aqui no Brasil, o credor de alimentos, né, uma criança, por exemplo, se encontre na Bolívia. Qual é a regra que eu devo aplicar? Eu estimulo ao estudo. Nós vamos ter que analisar as leis brasileiras, verificar que existe um tratado, existe a Convenção Interamericana sobre prestação de alimentos no exterior, existe, inclusive, um tratado da Conferência da Haia, muito importante, recentemente ratificado pelo Brasil, sobre alimentos no exterior. Existe ainda, no âmbito da ONU, uma convenção também muito importante, ou seja, é necessário que haja uma análise desses textos e utilização de princípios como da especialidade para que nós possamos, então, aplicar esse texto e, eventualmente, chegarmos na lei que vai regular essa prestação de alimentos. Professor André, foi realmente vamos dizer assim, né, como sempre, aula magistral, não é, sobre a questão da multiplicidade das fontes. É uma questão que eu entendo hoje inerente a todo e qualquer ramo do direito, né? O nosso sistema, ele se assenta, pelo menos teoricamente, na proteção dos direitos humanos, na proteção dos direitos fundamentais, e como o senhor bem pontuou, né, a tendência à codificação internacional, ela faz com que nós, né, obviamente, tenhamos que analisar, né, as chamadas fontes nacionais do direito internacional privado, mas hoje essa tendência de codificação faz com que nós tenhamos também que olhar para fora, ou seja, para que a gente possa analisar, né, os tratados e demais atos convencionais dos quais o Brasil participa, dos quais o Brasil é signatário e os quais já foram incorporados pelo Estado brasileiro. Então, eu acho que essa é uma questão que o estudante, né, os alunos e as alunas têm que ter bem presente, que esse processo crescente de codificação que foi feito ao longo do tempo, não só para o direito internacional público, mas para o direito internacional privado, sem sombra de dúvida, né, leva a que o intérprete, né, a que o aplicador, entre aspas, né, diante de um caso concreto de direito internacional privado, ele olhe também essa tendência codificadora, quer dizer, a criação de tratados que venham estabelecer normas sobre direito internacional privado.
Professora Andréa, para a gente terminar a nossa pequena entrevista, né, eu gostaria de fazer agora uma pergunta que é muito cara a mim, porque eu sou uma integracionista, como todos sabem, né? É uma questão em relação à codificação própria do chamado direito da integração. Eu sei que muitos internacionalistas não aceitam essa denominação, mas eu sim a aplico, né? Do direito da integração, que ocorre especificamente no âmbito de espaços integrados, como é o caso da União Europeia e do Mercosul. Nós poderíamos falar que o Mercosul, por exemplo, em relação à codificação do direito internacional privado, é uma fonte relevante para o direito brasileiro? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente, rapidamente, sobre a questão das fontes, né, estabelecidas pelo direito da integração e sua correlação com o direito internacional privado? Claro, professora Jamile, uma pergunta muito importante, e já adianto que o objetivo final do direito à integração é justamente eliminar as barreiras que possam, então, eventualmente, obstaculizar os chamados fluxos dos fatores de produção entre estados. É uma ambição que o Mercosul possui. A denominação Mercado Comum do Sul mostra que, dentro da tipologia da integração, o Mercosul tem um objetivo ambicioso, agressivo, que é, eventualmente, eliminar todas as barreiras, as chamadas 4 liberdades: liberdade de circulação de bens, liberdade de circulação de serviços, liberdade de estabelecimento e também liberdade de capitais. Por isso, se nós pensarmos que a experiência europeia mostra uma engenharia que o Mercosul poderia, pelo menos, refletir sobre, não quero dizer imitar, mas refletir sobre a engenharia institucional que a União Europeia adotou desde o Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, desde a Declaração Schuman, lá nos anos 50 do século passado, o direito internacional privado foi rapidamente absorvido pelo esforço integracionista. Por quê? Porque o direito internacional privado comunga com o direito da integração esse objetivo de justamente gerir esses fluxos transfronteiriços e, do meu ponto de vista, gerir levando em consideração, sim, um objetivo de atendimento à justiça material, atendimento à proteção de direitos. Eu não entendo que é possível um direito internacional privado que não tenha uma teoria da justiça, não tenha um respeito a direitos, como bem mencionado por você. Então, com essa, vamos chamar assim, essa proximidade, o direito da integração mercosulino, o direito do Mercosul, é sim muito importante como uma fonte relevante para os fluxos transfronteiriços que ocorrem nessa organização internacional, envolvendo, então, os estados que participam do Mercosul. E por isso, por exemplo, quando nós tratamos de cooperação jurídica internacional no Mercosul, é absolutamente incontornável o protocolo de Las Lenhas. Os nossos alunos, então, devem ficar muito atentos, porque, pelo princípio da especialidade, na medida em que os fatos transnacionais dizem respeito ao Mercosul, nós vamos ter que estudar e analisar as fontes do direito da integração do Mercosul, tanto as fontes primárias quanto as fontes derivadas. E sim, nós temos, como está naquele meu artigo, nós temos uma lista de tratados que são muito importantes no ponto de vista do direito internacional privado, sobre escolha de jurisdição, sobre cooperação jurídica internacional. São, claro, importantes fontes do direito internacional privado. E, se me permite, professora Jamile, nesse nosso diálogo, né, caminhando para o fim, nós temos que avançar bastante no Mercosul, especialmente que os tratados do Mercosul, eles incorporem o grande diferencial do Mercosul, que é justamente que esse objetivo de criação de um mercado comum entre economias capitalistas tem que estar baseado na confiança. Tem que estar baseado, então, naquilo que os europeus, eu acho que estão mais à frente de nós, em um destino compartilhado.
Sim, E se existe esse destino compartilhado, me chama muito a atenção, coloquei no artigo, que alguns tratados mercosulinos reproduzem algumas cláusulas de desconfiança que o Brasil introduz com estados terceiros. Se nós podemos questionar essa desconfiança nesse mundo globalizado dos dias de hoje, em relação quando, por exemplo, o Brasil celebra um tratado com uma democracia, faz um tratado de cooperação com a França, com a Espanha. Agora, introduzir as mesmas cláusulas de, vamos chamar assim, de desconfiança. Não será aplicado o tratado ou para um caso, no caso de ofensa à ordem pública. Eu comentei nesse artigo que me chamou muito a atenção a algumas cláusulas que o Mercosul apresenta e que, obviamente, tem como pressuposto uma desconfiança interna de um Estado em relação ao outro. Se nós estamos falando de um mercado comum, de liberdade de circulação, inclusive de capitais, e a experiência europeia mostra que o mercado comum vai gerar uma integração monetária, porque com a liberdade de circulação dos capitais, não existe mais política monetária isolada. Isso que aconteceu na Europa. Nos anos 80, os Estados europeus perceberam que o mercado comum geraria uma intensificação da integração. E hoje, vocês sabem, o euro é uma realidade. Eu e a professora Jamile vivemos uma época que existia o franco, existia a a peseta peseta. espanhola. Jamile, eu tenho ainda franco belga, que quando eu estudei na Bélgica, eu pagava minhas contas com franco belga. Então, eu guardei lá. Devia valer lá na época, guardei uma nota de, sei lá, valia uns $5, eu guardei, não gastei. Mas só que interessante, hoje a geração dos nossos alunos desconhece esse mundo. Por quê? Porque o mercado comum acabou levando a etapas posteriores. Então, eu só diria isso para encerramento, que nós temos muito a avançar ainda no direito internacional privado, que é indispensável para um projeto de integração do quilate do Mercosul. Concordo plenamente com o professor André. Né? Nós temos aí como nosso referencial a União Europeia, né? Só a título de exemplo, se a gente fala dos contratos, por exemplo, no âmbito da União Europeia, nós já temos uma ampla regulação, né? Especialmente o regulamento Roma I, por exemplo, só a título de exemplo, que nós vamos tratar aqui ao longo do semestre, só para introduzir os alunos um pouco nessa dinâmica, né? E no Mercosul, realmente, professor André, nós já temos, né, uma regulação, aí não só no âmbito da cooperação, que funciona, né, fantasticamente, mas nós temos outras iniciativas que, lamentavelmente, não foram adiante, como é o caso do Protocolo de Santa Maria sobre jurisdição internacional em matéria de relações de consumo, por exemplo, né? Então, houve um momento, vamos dizer assim, de grande esforço regulador por parte do Mercosul, que depois, né, lamentavelmente, não avançou. Né? Nós não conseguimos efetivar a etapa da chamada, né, etapa mercado comum, que assegura as 4 liberdades fundamentais do mercado, que, como bem o professor pontuou, não é a livre circulação de pessoas, bens, capital e serviços. Professor André, eu gostaria muito de lhe agradecer, né, muito, além de um querido amigo, o professor André hoje, sem sombra de dúvida, é um dos maiores especialistas do Brasil, se não o maior, em direito internacional privado. Para nós é uma honra, né, tê-lo conosco, ainda que de forma virtual. Né? Agradeço a constante parceria que temos com a USP, não só na figura do professor André de Carvalho, mas de outros professores também. E eu espero, professor, contar, né, com a sua presença, ainda que virtual ou, né, passado um tempo, esperamos física, aqui em Belo Horizonte, junto à nossa universidade, não só nas atividades, né, relativas à docência, mas também aos nossos seminários e demais eventos do Centro de Excelência Europeu, né, hoje financiado pela União Europeia. Professor André, muito obrigado. Espero que tenha gostado aí da nossa entrevista, né, do nosso bate-papo. E lembrando aos alunos que o texto do professor André está disponível não só na página da Corte, né, Interamericana de Direitos Humanos, como também disponibilizaremos o link
na plataforma da universidade. Professor André, a palavra é sua. Obrigado, professora Jamile, pelo carinho, pela nossa, né, longeva amizade. Contem sempre comigo. É um grande prazer discutir direito internacional privado, direito de integração, sob essa minha ótica de proteção de direitos, minha ótica de atendimento a ditames de justiça material, de igualdade. E, professora Jamile, eu admiro muito o seu trabalho, a sua análise extremamente profunda do direito nacional privado e do direito à integração. Parabéns de novo pela Cátedra Jean Monnet, pelo Centro de Excelência. É um exemplo que os alunos e as alunas, com absoluta certeza, devem seguir. Um grande abraço a todas e todos. Professora Jamile, estamos sempre juntos. Muito obrigada, professor André, pelas amáveis palavras e espero que nós possamos nos encontrar em breve. Um grande abraço e boa tarde. Abraços.